Você irá ouvir pregação e mensagem da Palavra de Deus. Irmãos, eu creio que nós não temos dúvidas que Deus é bom. Essa relação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela é muito sublime, ela é muito acima do que nós podemos compreender. Imagino que Deus tenha usado essa figura de pai e filho para nossa linguagem humana poder entender a relação entre Ele e Jesus. Assim como Ele usou a relação do casamento para ilustrar a relação de Cristo com sua igreja, essa linguagem não é a linguagem do céu, certamente. Paulo, quando foi ao céu, ele voltou, e Paulo era um erudito, ele não tinha falta de vocabulário. Quando ele voltou, ele falou: não tenho palavras para descrever. Não tenho vocabulário, não existe palavras para descrever o que eu vi. Então, irmãos, nós temos agora ao nosso alcance somente uma pálida noção do que é a divindade, do que é o céu. Mas nós temos a certeza que Deus é amor. E ao dar o seu Filho, Ele deu tudo, Ele se deu. E ao enviar o seu Espírito, Ele também deu o maior dom do céu. Então a certeza que nós temos é que Deus é bom. E para que isso não fique só na teoria, lembremos das coisas que aconteceram na nossa vida. Como Deus nos protegeu, como Ele nos guiou. E fico imaginando, quando nós acordamos pela manhã, nós só acordamos porque teve anjos nos protegendo. Se os nossos filhos estão vivos, é porque tem anjos protegendo. Quando Jó foi permitido que Satanás tocasse em tudo que era dele, menos nele, o que Satanás fez? Matou sua família, irmãos. Tirou seus bens, depois matou sua família. Se Deus retirasse de nós a proteção por um segundo que fosse, Satanás esmagaria nossos filhos. A maneira de atingir um pai é atingindo os filhos. Atingir a mãe é atingindo os filhos. Imagine, se você tem o seu filho ao seu lado, é porque Deus está protegendo continuamente. Sabe, quando eu era menino, 15 anos de idade, eu lembro disso. Eu fui acampar lá em Avaré e teve uma hora eu fiquei um pouco chateado, porque eu queria ter nascido em outro mundo. Eu falei: por que eu nasci nesse mundo? Ninguém me consultou. O livre-arbítrio eu imaginava assim, que o livre-arbítrio era eu ter sido consultado de alguma forma, não sei. Onde você quer nascer? Olha, eu quero nascer nesse mundo, eu quero nascer na Orolândia. Não sei, estou inventando um mundo que chama Orolândia, que é tudo de ouro, bonito, lindo. Ou então na Diamantolândia, tudo diamantes, não sei se tem. Mas por que eu quero nascer na Terra? Aqui está cheio de problema, tem lutas e dificuldades, então eu achava que tinha sido cometida uma injustiça comigo. Mas graças a Deus que, depois de entender o plano da redenção, palidamente, porque nós entendemos aqui tudo palidamente, foi possível entender que é um privilégio estar nesse mundo, irmãos. Porque aqui nós somos testemunhas de Deus, privilégio que os outros mundos não têm. Deus hoje está no banco dos réus. Deus hoje está sendo julgado pelo universo. Satanás fez acusações contra o governo de Deus. Falou que ele era egoísta. E na cruz foi provado que ele não era egoísta. Até Jesus morrer na cruz, os anjos tinham dúvidas sobre a proposta de Satanás. Veja que não é uma coisa tão simples como a gente imagina. Os anjos ainda tinham dúvida se Satanás estava certo ou não. Os anjos que não caíram, eles tinham dúvida. Estando ali com Deus, vendo tudo que Deus faz, ainda tinham dúvida. Na cruz eles entenderam que Satanás estava errado. Mas não foi só essa acusação. Satanás também acusou que os filhos de Adão não podiam guardar a lei de Deus. E para essa acusação, Jesus precisa de nós. Ele precisa de um povo que esteja disposto a deixar o Espírito Santo operar. E para quem quiser, tem aquele livro Ritual do Santuário, tem um capítulo que fala da última geração. Seria muito bom ler, escrito pelo pastor Andrisen. Excelente livro. E Deus está esperando um povo que reflita perfeitamente o caráter de Cristo, para então vir buscá-los como seus. Está em Parábolas de Jesus, página 69. Se nós temos dúvida, irmãos,
Algumas vezes nos acomete alguns problemas, algumas dificuldades. E se a gente ainda tem dúvida se Deus está dirigindo a nossa vida, vamos pensar de como Ele nos dirigiu no passado. Seria bom a gente anotar as bênçãos de Deus. Nós temos a facilidade de reter mais aquilo que é negativo. E a bênção a gente esquece. Seria bom ter um caderno das bênçãos. Anotar. Quando Satanás atacou a Jó, ele atacou primeiramente seus bens. Depois ele atacou a sua família. Depois ele atacou a sua reputação. O seu próprio corpo, sua saúde e a sua reputação. Eu penso que Satanás não tirou a mulher de Jó porque pensou em usá-la ainda como instrumento de fustigação para Jó. E usou mesmo. E depois Deus devolveu tudo para Jó em dobro. E é interessante que quando Deus fala de Jó, Ele usa Jó como testemunha dele. Viste meu servo Jó, como ele é justo, reto, desvia-se do mal e é temente a Deus. Interessante que justo e reto eu relaciono com justificação. Justo e reto dá para se relacionar com justificação. Agora, desviar-se do mal e temer a Deus dá para relacionar com santificação, que é uma coisa que contínua. Justo e reto parece que é uma coisa estática. Sou justo e reto, ponto. Agora, desvia-se do mal e temente a Deus é algo que contínuo, dinâmico. Então você tem ali a justificação e a santificação. Pelo poder de Deus, Jó era justo e reto. Certamente Jó cometeu algum pecado em algum momento, ou alguns, não sei, porque o único que não pecou foi Cristo. Mas embora tenha pecado, ele confessou seu pecado e abandonou, e vivia sob a direção do Espírito Santo. Eu falei que ia contar aqui uma bênção de Deus. O irmão me perguntou, mas aí você vive como no campo? Você tem casa alugada? Você tem aposentadoria? Eu falei, eu vou contar publicamente, para a glória de Deus. Não importa se você tem reserva. Eu tinha uma reserva quando eu fui para o campo, mas reserva, você vai tirando, uma hora a reserva acaba. Você vai tirando, sacando, um dia termina. Não tem uma montanha de ouro no fundo do quintal. E depois de irmos para o campo e termos deixado nossos salários, que eram bons, muito bons, graças a Deus, a gente tinha bons salários. E o primeiro mês sem salário, chegou no dia do pagamento, parece que faltava alguma coisa, né? Não caiu nada ali, não. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, nada de entrada, só saídas, né? Nosso orçamento só estava sendo preenchido uma coluna das despesas, das entradas estava limpinho. Veja como Deus opera. Um amigo querido telefonou para mim e me ofereceu comprar uns terrenos. Ele falou, olha, tem uma pessoa aqui, né, em Bragança Paulista, que é muito rico. E ele tem muitos terrenos aqui, mas ele só vende de 100 lotes para cima, ele só vende para construtoras. Isso, antes da gente se mudar, isso já havia acontecido, eu não tinha entendido por quê, mas por que ele ligou para mim, não sei, ele é meu amigo, mas ele tem parentes, irmãos, cunhados, pessoas mais chegadas, mas ele ligou para mim. Você quer comprar comigo? Ele falou que vende para mim quantos eu quiser. 1, 2, quantos eu quiser. No preço que ele faz para a construtora. Falou, opa, vamos lá. Aí fomos olhar os terrenos, muito bons, pertinho da cidade. Os terrenos saíram por R$6.000, cada um. Aí nós compramos alguns. E isso aí vai ser para deixar um pouco, eles estavam construindo casinhas populares, tudo por ali. A hora que chegar perto do nosso lote, a gente vende. Bom, aí quando mudamos para o campo, entendemos que tinha chegado a hora de vender, porque as entradas estavam zeradas e ali era uma reserva técnica para ser transformada em dinheiro para a subsistência e para as outras finalidades. Aí eu resolvi vender os terrenos e fui procurar uma imobiliária. Pedi 12 mil, né? Paguei 6, pedi 12, está razoável. A imobiliária não quis nem pegar o lote. Não interessa não, ali não interessa. Aí procurei outra imobiliária também, procurei alguns compradores e ninguém, nem revendedores, ninguém se interessou.
Aí voltei, esperei mais uns 2 meses, falei, vou resolver vender por 15, porque se 12 ninguém quis, 15 talvez alguém queira. Aí ofereci por 15, também mesma coisa, ninguém se interessou. Aí abri um loteamento em Extrema, um bom loteamento, lá está em alta, o ramo imobiliário lá está em grande ascendência, e um loteamento novo, cada terreno por 35 mil. Aí eu fui no dono da imobiliária, que estava com o loteamento, e ofereci 3 lotes de Bragança a troco de 1 de Extrema. Ou sairia menos do que 12 cada um. Mas eu pego esse aqui que vai valorizar, está pertinho, eu posso vender daqui a pouco, um pouco melhor. Ele pediu uma semana de prazo para analisar, para ver os lotes em Bragança, e voltou com a resposta que não interessava. Tá bom. Agora veja, irmãos, quando Deus está reservando uma bênção para a gente tem que aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isso foi em mês de agosto. 2 meses depois, no mês de outubro, chegou uma cartinha para mim da Prefeitura de Bragança para eu limpar o lote. Um dos lotes. Limpar lote em Bragança, tá bom. Fui domingo bem cedinho, de caminhonete lá, com material lá para limpar o lote. Aí levei a trena para medir certinho onde estava o lote. Achei o lote e estava limpo, mas limpo. Será que a Prefeitura se enganou? Viu um lote sujo, errou o número e caiu para mim? Ou alguém limpou o lote errado? Outro recebeu a carta e veio e limpou meu lote, eu não sei, mas o lote estava limpo, não tinha nada o que fazer. E eu estava ali meio injuriado, ter levantado cedo, ido para Bragança, são 50 quilômetros para chegar lá, limpar um lote que estava limpo. Às vezes a gente não esquece que Deus está dirigindo tudo na nossa vida. E a fraqueza humana acaba ficando injuriada por uma bênção que a gente não está enxergando. Às vezes um carro quebra, às vezes um escapamento cai, às vezes uma coisa acontece e a gente se chateia, às vezes a gente perde Quantas pessoas que perderam o horário no dia que caiu as torres gêmeas não estão agradecendo a Deus até hoje, porque o carro quebrou, o carro bateu e eles não chegaram no trabalho. Os que chegaram estão mortos. Bom, Deus usa às vezes coisas para nos proteger que a gente não sabe que são bênçãos disfarçadas. Bem, eu fui lá para limpar o lote e eis que um senhor, você tem terreno aqui? Eu falei, tenho. Você quer vender? Eu falei, quero. Quanto você quer? Aí eu perguntei, quanto você paga? Eu não vou falar preço nenhum não. Quanto você paga? Pago 20. 2 meses depois que a imobiliária não quis por 12. E o outro também, um pouco atrás. Em julho ninguém queria por 12. Em agosto ninguém quis por 15. Em agosto o imobiliário não quis trocar 3 lotes de 12 por um de 35. E ele ofereceu 20. Eu falei, eu quero 25. Ele falou, tá bom, tá fechado. Ele falou, você tem mais? Eu falei, tenho. Tenho 9. Eu quero todos. Só que tem uma coisa, eu posso pagar em 3 vezes. Eu compro 3, 3 e 3. Eu falei, tá bom, tá ótimo. Eu compro 3 em outubro, 3 em novembro, 3 em dezembro. Pagou à vista. O lucro nos sustenta 1 ano, irmãos, ou mais. Sabe quanto tempo eu gastei para comprar e vender esses lotes? 2 dias talvez comprando, um para comprar, negociar, outro para registrar. E 2 dias vendendo. Nem 2 dias vendendo. Deus não é bom? Comigo aconteceu assim, com você eu não sei se vai ser assim. Fala, talvez eu não tenha nem 6 mil para comprar um terreno, não tem problema. Onde o homem não vê uma solução, Deus tem 1000. Às vezes é para você também passar por necessidade, se isso é o melhor para você. Deus sabe o que é melhor para cada um. De repente, o melhor para a sua vida espiritual é que você tenha só o suficiente para se cobrir e para se alimentar. Louvado seja Deus, porque o nosso tesouro não é deste mundo, nosso tesouro não está aqui, nosso tesouro está no céu. E aqui Deus trata conosco da melhor maneira possível para nos preparar para o céu. Então, irmãos, não vamos avaliar o sucesso nesse mundo pela questão financeira, pelo sucesso profissional. A minha esposa queria tanto ser na área artística, na área musical, ter um CD gravado e poder trabalhar para Deus nessa área. E o que ela está fazendo hoje mais é cozinhar num fogão a lenha. Deus sabe o que é melhor para cada um. Está cuidando da sua família. Eu louvo a Deus pela minha esposa. É um presente de Deus. Está educando minha filha, está me ajudando, meu braço direito.
melhor do que se ela estivesse brilhando nos palcos iluminados, mesmo que seja gospel. Talvez o melhor lugar para ela seja ali. Não sei, a gente não sabe. De repente a pessoa tem esse sucesso e a vaidade sobe e a perdição vem junto. Às vezes ali na humildade, ali na obscuridade de um sítio no meio da montanha, Deus está preparando um caráter para ser levado para o céu. Deus tocou não só nas propriedades de Jó, mas também tocou na sua reputação. E recentemente, a nossa reputação, que sempre foi tida em alta, foi questionada. Nós tivemos acusações, lá onde nós moramos, que nos deixaram muito magoados. Pessoas queridas, pessoas que partilhavam da nossa mesa, pessoas que tinham a nossa confiança, o nosso carinho, se voltaram contra nós, sem mesmo nos comunicar, sem falar conosco antes. Quando vimos, publicamente estavam sendo acusados de coisas que jamais passariam pela nossa cabeça. Jamais. Você podia me dar 100 chances de escrever algo que alguém me acusaria. Essa acusação que fizeram contra nós não estaria entre as 100. Eu jamais poderia imaginar tal absurdo. E depois que passou essa crise, e não foi só quanto à minha família, outras estiveram envolvidas, do chamado Grupo da Montanha, nós entendemos que a gente precisava daquela lição. Aquilo foi a misericórdia de Deus, permitindo uma lição, um aprendizado para nós. Eu fiquei muito magoado, minha família ficou magoada. E aí, refletindo sobre o ocorrido, em oração e buscando saber de Deus a razão daquilo, nós entendemos que a razão estava em que nós reconhecêssemos a fraqueza do nosso caráter. Porque Jesus, quando foi perseguido, injuriado, caluniado e pregado na cruz, o que ele disse para os seus algozes? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele não falou isso em tom de ironia. Ele falou isso com amor, com misericórdia. Então eu pude entender que eu não tinha esse amor no meu coração, a ponto de falar para Deus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Irmão, se nós formos perseguidos, caluniados, injuriados, se alguém na sua igreja, ou fora da sua igreja, no seu trabalho, o seu vizinho, seja lá quem for, levantar calúnias, suspeitas contra o seu caráter, contra as suas convicções, é hora de a gente se ajoelhar e pedir amor por essas pessoas. Sabe, irmãos, o argumento não convence. Eu pegava texto do Espírito de Profecia e achava que aquilo ali, isso aqui vai matar a pau. Isso aqui arrebenta. Que espírito é esse? Não tem que matar a pau ninguém. Argumento não convence. Olha, achei um texto, esse aqui. Você ganha, você pode até ganhar a discussão. Mas você não ganhou o coração da pessoa. De que vale ganhar a discussão, não ser para elevar o seu ego? Você tem que ganhar a pessoa. Às vezes ficar calado na discussão é melhor. Aparentemente derrotado. Não tem problema. Mas a pessoa vai pensar. Vai ver a sua postura. E o Espírito Santo vai poder trabalhar nela. Irmão, se argumento resolvesse alguma coisa, a ressurreição de Lázaro tinha mudado tudo na história do cristianismo. Tinha líderes do Sinédrio vendo Lázaro ressuscitar. Viram Lázaro estar. E sabe qual foi a postura deles? Alguém sabe? Eles queriam matar Lázaro. Gente, eu vou com um argumentozinho, um textinho de Espírito de Profecia, eu acho que eu vou convencer alguém. Imagina, a ressurreição de um morto de 4 dias não resolveu. Você acha que o meu texto vai resolver? Quem convence é o Espírito Santo. Que a nossa postura, irmão, seja de oração intercessória e humildade. Amor. Vamos sofrer a injúria. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Jesus não tinha de reclinar a cabeça. E a gente quer ter casa, quer ter isso, quer ter aquilo. Jesus foi injuriado, perseguido, maltratado, caluniado. Nós não podemos esperar melhor. Eu li recentemente que Deus manda as heresias. Olha, eu fiquei surpreso quando li esse texto. Deus manda, e se vocês tomarem uma atitude de bereanos, vão pesquisar, vocês vão encontrar. Deus manda as heresias. Eu falei, nossa, Deus manda as heresias, que coisa louca. Coisa assim, não estou compreendendo. Deus manda as heresias para a sua igreja. Sabe por quê, irmãos?
para despertar os que dormem. É o último recurso que Deus usa. Ele manda, como último recurso, Deus manda heresias para acordar os que estão sonolentos. Deus é bom, Ele usa qualquer coisa, irmãos, lícita, que está ao seu alcance, para salvar alguns. E a gente pôde ver que as heresias que estavam sendo pregadas ali no nosso ambiente, elas despertaram algumas pessoas. Algumas pessoas falaram, nossa, o que é isso? Por que assim? Quando teve uma pregação onde a pessoa que pregou falou contra a reforma de saúde e contra o espírito de profecia, duas pessoas que estavam assim, segundo elas mesmas, sonolentas a respeito desse assunto, falaram, é o fim. Se estão pregando assim é porque o fim chegou. E se despertaram para o assunto. E hoje estão estudando, estão se empenhando. Nós nunca recebemos tantas visitas em casa para saber a respeito das nossas convicções, que são as convicções adventistas do sétimo dia. São as convicções que nós recebemos da palavra de Deus e da fé dos nossos pais, do espírito de profecia. Nunca recebemos tantas visitas para saber onde fundamentamos nossa argumentação, nossa fé, do que depois que essas coisas foram levantadas. E louvado seja Deus por isso, que Ele pode nos usar como testemunhas. Irmãos, a tentação é grande da gente, falar contra e criticar as pessoas que nos acusam, mas Deus é grande, Ele é poderoso para mudar isso em nós. Queria chamar a atenção dos irmãos para esse livro aqui. Essa meditação, E Recebereis Poder, foi indicada pelo pastor Ted Wilson para que fosse a meditação lida este ano. Essa informação chegou para a gente em fevereiro, a gente começou, mas olha, que maravilha. Se alguém ainda não leu, é a meditação de 99. Leiam. É alimento sólido, irmãos. Isso aqui é uma bênção, uma bênção. Tem tanta coisa aqui. Provações e oposição trazem benefício. Está em 4 de dezembro. Eu não vou ler, nosso tempo é restrito, mas eu queria deixar só a primeira linha. A oposição poderá ser benéfica para nós em muitos sentidos. Se for devidamente suportada, desenvolverá virtudes que nunca teriam aparecido se os cristãos nada tivessem a suportar. Então, irmãos, não vamos reclamar que há oposição, que há perseguição. Vamos agradecer a Deus. O que diz lá em Mateus 5? Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A gente tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque é uma situação que Ele nos coloca para a gente desenvolver as deficiências do nosso caráter, desenvolver o amor pelo inimigo, desenvolver amor pelos que erram, desenvolver amor pelos que ainda estão cegados. Há Saulos, irmãos, em muitos lugares ainda. Há Saulos perseguindo, que são tesouros para o Senhor, são vasos para o Senhor. A gente não consegue ler o coração. Deus vê. Deus tem os seus milhares que não dobraram seus joelhos a Baal. E aqui, no 21 de junho, a melhor propaganda da verdade, o amor. E eu, para encerrar, vou ler esse texto. Está no dia 21 de junho, a melhor propaganda da verdade. Não são textos, não são citações do Espírito de Profecia, não são estudos irrefutáveis. É o amor. Ele também deu o Espírito Santo como poder suficiente para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal. Amém? Toda tendência hereditária e cultivada para o mal. E para gravar seu próprio caráter no instrumento humano. E por meio dele, intermédio dele, de quem? Do instrumento humano. Do seu caráter gravado no instrumento humano. Fazer o mesmo em todos que entrarem na esfera de sua influência. O homem pode tornar-se colaborador de Deus no desempenho da grande obra da redenção. Deus concede a cada pessoa a sua própria esfera de ação. E Ele nos deu o seu Santo Espírito para isso. Que o Senhor nos habilite a sermos suas testemunhas, a sermos fiéis, a sermos dotados do seu Espírito, a termos amor e confiança nele, através da nossa vida,
de submissão, de total entrega incondicional e aceitação das condições em que Ele nos coloca, sejam elas com recursos ou sem recursos, sejam elas sob críticas ou sob elogios. Que o Senhor nos dê poder de testemunhar do seu amor, e que esse amor atinja os nossos adversários, não para derrotá-los, mas para convertê-los, para trazê-los ao redil do bom pastor. Essa é a minha oração. Obrigada pela visita, se inscreva e deixe seu like no canal. E ative o sininho para você receber as notificações.